Graça e paz, família! Sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações. Muito obrigado pela sua ajuda, pela sua participação, pelo seu like, comentário, compartilhamento e a sua inscrição no canal. Muito obrigado e hoje nós iremos trabalhar este tema. Obreiros assalariados da igreja? Sim. Por que eu preciso falar desse assunto? Eu preciso falar desse assunto porque eu vejo muitas desonestidades por alguns pregadores da graça para defender a graça, pegar assuntos como esses e criar, fazer malabarismo, assim como o sistema religioso faz para defender uma tese. Não tem necessidade, meu irmão. Não tem necessidade de pegar e fazer malabarismo. Você fica até o final, vai ser um vídeo rápido que você vai entender. Por exemplo, quando eu falo, alguns pregadores da graça, um versículo como 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 14, que diz: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que viva do evangelho. Queridos, eu vi um pregador falando que esse texto não é do jeito que está, não. Esse versículo está dizendo o seguinte: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que viva o evangelho. Não é isso, meu irmão. Para que fazer isso? A minha pergunta é: para que? Não tem necessidade de fazer uma patifaria dessa. O versículo está dizendo sim. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que viva do evangelho. Mas viver do evangelho em que sentido? Sim, meu irmão, recebendo algum dinheiro. Vou falar nessa questão porque não era só dinheiro, era alimentos, era sustento. Era dinheiro, era sustento, era recursos financeiros. Deixa eu usar esse termo. Se você ler o contexto, olha para você ver, eu leio todo o contexto, mas para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou ler o versículo 13. Olha, diz assim: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado, come que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar. O que Paulo está falando? Você lembra? O templo ainda estava de pé. A lei ainda estava de pé. Paulo usa o exemplo de como funcionava a questão do templo, dos sacerdotes, como que funcionava a questão dos levitas, que eram sustentados pelo povo, pela igreja. Vou usar esses termos assim para ficar mais fácil. Aí ele pega este exemplo e traz aqui para o versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que viva do evangelho. Não é viva o evangelho, porque viver o evangelho é óbvio que tem que viver o evangelho, mas aqui é viver do evangelho no sentido que poderiam sim receber salários. Vou usar esta palavra para ficar claro, que no caso é sustento, meu irmão. Sustento, meios de sobrevivência. Para que fazer isso, meu irmão? Para que um pregador da graça, só porque nós somos contra, de maneira frenética, contra o sistema, aí a gente começa a inventar coisa e fazer a mesma coisa que eles fazem com os textos. Não posso. Quer ver outro texto? Eu vou pegar um outro versículo, que eu também vi um pregador da graça fazendo malabarismo. Gálatas, capítulo 6, versículo 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Aí, o camarada fez um malabarismo, e subiu escada, depois pegou o elevador, e depois não sei o que, para simplesmente tentar tirar a essência do versículo, que o versículo está dizendo: aqueles que são ensinados, reparta dos seus bens, das suas coisas, com aquele que ensina.
com o mestre, com o pastor, com o líder, com o presbítero, com o dirigente. Deixa eu usar esses termos assim só para você ficar, para você entender as expressões. É claro, meu irmão, não tem claro, mas porque aqui no grego, para cá, peleperepatou, piripripapá. O versículo não está dizendo, não, pelo amor de Deus, meu irmão. O versículo está claríssimo. Paulo, em algum momento, ele recebia salário de algumas igrejas, em algum momento ele recebeu. Em algum outro momento, ele fala assim, eu estou trabalhando, porque quem não trabalha também que não coma, e para mim não ser pesados, irmãos. Em algum momento, depende do contexto. Eu não posso pegar um versículo que depende de contexto para criar uma doutrina do assunto, meu irmão. Em algum momento, Paulo recebeu salário. Outro momento, ele abriu mão do salário. Em algum momento, Paulo vai dizer que o obreiro que estava pregando o evangelho tinha direito de receber salário. Em alguns outros momentos, ele vai dizer, tenha cuidado com aquelas pessoas que só pensam no dinheiro, que o amor está no dinheiro, que estão usando vocês para fazer negócio. Depende do contexto, meu irmão. Para que eu pegar esses versículos e fazer malabarismo para dizer que não, o obreiro não pode receber salário da igreja por causa disso, por causa daquilo. Essas coisas, meu irmão, se resolve de uma maneira simples. E aqui eu vou finalizando e você vai entender o sentido do vídeo agora. Meu amado, vem para cá, vem. Até no ano 70, sim, obreiros poderiam receber salários. Eu estou usando a palavra salário, mas entenda como mantimentos, como sustento, como dinheiro, entenda nesse sentido geral, por favor, tá bom? Obreiros sim, podiam sim. Paulo em algum momento recebeu sim. Sim. É só você atentar o seguinte, porque você não pode perder o foco, é o seguinte, no capítulo 9, o versículo 14, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que viva do evangelho. Meu irmão, eles estavam debaixo de uma ordem para pregar o evangelho a todo mundo, o mundo daquela época, a toda criatura, a todos que estão debaixo do céu, falando daquele mundo, daquele contexto. E tinha-se que organizar para que este evangelho chegasse, porque era uma ordem dada por Cristo. E se era necessário pagar um obreiro para fazer um trabalho específico, pagavam. Pronto. Agora, o que nós não podemos esquecer é o seguinte, que já está consumado. Já está consumado. Todas as coisas já se cumpriram. Já está consumado. E hoje a pregação do evangelho é totalmente diferente. Não é baseado naquela ordem de Jesus, que aquela ordem de Jesus pregar o evangelho é porque viria um fim, viria um juízo. A volta de Jesus estavam lá, o reino de Deus ainda não tinha sido implantado. Então, uma das maneiras que eles poderiam fazer é organizar, pegar pessoas, assalariar para levar isso de maneira organizada. Porém, já está consumado. Está aí o texto, deixei o texto aí para você. Já está consumado. Agora a pregação do evangelho, meu irmão, não pode ser entendida da mesma maneira que foi até no ano 70. Hoje, o sujeito querer viver nas custas dos outros, está completamente errado. Eu quero ser assalariado. Eu sou a favor de se reunir, você já sabe disso. De congregar, de se reunir juntos, adorar a Deus. Aí o líder pega e quer viver nas custas deles. Eu vou arrumar um salário. Isso é patifaria, isso é heresia, isso é mentira. Isso é errado. O obreiro quer ser assalariado para pastorear, para evangelizar. Vai fazer isso lá em Júpiter, meu querido. Bobo ou bobos são aqueles que aceitam essas coisas.
Eu não estou falando da comunidade ajudar o seu líder. Eu não estou falando. Você tem um líder dedicado, é o líder que dedica em... É ele que é o responsável de pagar o aluguel, pagar a luz, pagar a água e a questão da limpeza. Estou falando responsável de administrar, não é ele pagar não, de administrar as ofertas que entram. É ele que se dá algum pepino lá, é ele que resolve diante da justiça. Caiu um menino, quebrou o nariz, aí tem que ir lá no... Não é ele que vai estar lá. É ele que talvez pega o carro, busca pessoas para participar. É ele que promove um bem-estar para aquela comunidade. Não custa aquela comunidade ajudar aquele líder. Não custa, pode dar uma cesta básica. Pastor, hoje eu vou, esse mês nós vamos pagar a luz do Senhor, com uma maneira de gratidão. Agora, meu irmão, vim para cá arrumar salário, como tem uns aí que recebem 10 salários, 15 salários. Isso eu estou falando da minha região, tá? Da minha região. Porque tem pastores de convenções recebem muito e muito e muito dinheiro. Errado. Heresia. Patifaria. Porque, meu irmão, já está consumado. Olha o texto aí. Já está consumado. Todas as coisas se cumpriram. Hoje a pregação do Evangelho é uma pregação do reino. É para despertar os filhos que estão na escravidão. É para despertar aquelas pessoas que estão vivendo debaixo de julgos desnecessários. Pessoas que pensam que a lei de Moisés ainda está de pé. Que Jesus ainda vai voltar. Aí a gente prega o Evangelho para tirar as pessoas das trevas para o reino, para a luz, para este reino maravilhoso. Agora, se usar disso para receber salários, viver nas custas dos outros, é uma bandidagem, é uma sacanagem que fazem com as pessoas. É por isso que nós iremos continuar pregando. Agora, meu irmão, não tem necessidade de pegar textos como esses aqui, fazer malabarismo para dizer que isso nunca houve, para que não... Não, meu irmão, houve sim. Até no ano 70, houve sim. Houve este modelo em alguns momentos de pagar salários a alguns obreiros específicos. Houve sim, e já está resolvido aqui, tá? Mas, porém, já está consumado. Fui! Fiquem todos na graça, na paz, até o próximo vídeo. Não esqueça de dar... Deixa um comentário aí também, meu irmão. Deixa um comentário aí, pelo amor de Deus. Dê um like, compartilhe o vídeo, ajuda o canal Voz das Nações, que você sabe que nós procuramos ser honesto o máximo em cada assunto que a gente traz aqui. Fui!